Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos lá, estamos terminando nosso livro de história, finalzinho hoje aí já. A gente vai continuar aquele capítulo da aula passada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, o capítulo 21, certo? Findando mesmo aí nosso livro. O capítulo 21, então, a gente fez até uma parte, né, na aula passada, e aí a gente vai continuar hoje, tá? A gente estava falando de imperialismos, né? Países que imperam sobre outros, países que dominam outros países. Né? A gente viu um pouquinho dos Estados Unidos, né? Dominando aí algumas regiões da América. E agora a gente vai ver um pouquinho da Europa dominando a África e depois a Ásia, tá? Esse processo de dominação, gente, se dá através principalmente de busca por novos consumidores, por matéria-prima, mão de obra barata, né? E investir, né, nos países para ter um retorno muito maior depois, tá? Então, é um tipo de dominação muitas vezes contrária, né? O país que está sendo dominado muitas vezes não aceita, não quer, existe conflitos, mas muitas vezes eles vão e as pessoas e governos dos países dominados acabam aceitando a dominação, tá? Então tem aí vários modelos de imperialismo, de dominação, mas ao fim a gente sabe que isso é ruim para os países dominados e que eles vão trabalhar muito por pouco, né? E vão perder muito também, certo? Bom, imperialismo na África, né? Dominação europeia. Então, países da Europa que vão dominar regiões africanas. Bom, até 1880, a maior parte das sociedades africanas era governada por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs, né, de linhagens, impérios, reinos, comunidades, unidades políticas de porte e de natureza variada. A gente já estudou reinos africanos, né? A gente já viu sexto, sétimo ano que a África, né, são vários países ali, vários povos, né? Ainda nessa época ainda nem tinha esses países que tem hoje, né? Eram várias tribos, vários reinos, vários impérios, né? Clãs ali que dominavam variedade de cultura, línguas, né? Tradições. Então, povo muito rico, muito diversificado. Era assim que eles viviam, tá? Nas duas décadas seguintes, né, nos próximos 20 anos a isso, ocorreu uma transformação, né, radical nessa situação. Então, durante 20 anos, de 1880, né, para frente, até quase 1900, vai ocorrendo transformações, mudanças nos territórios africanos. Né? Quais são essas mudanças? Intervenção do europeu, né? Países europeus que estão ali em cima. Os principais países industrializados, né, da Europa se organizaram, fizeram uma reunião, a Conferência de Berlim, que chama essa reunião. Tá? Então, Conferência de Berlim, quer dizer, se reuniram em Berlim, né, lá na Alemanha, se reuniram ali vários membros de países diversos ali da Europa para compartilhar a África, ou seja, para dividir a África entre eles, como se fosse terra de ninguém, como se fosse terra abandonada, o que eles iam lá, ia dominar, ia pegar tudo para eles, enfim. Eles se reuniram na Conferência de Berlim e partilharam mesmo a África. Dessa forma, garantiriam a exploração de recursos naturais, como petróleo, ferro, pedras preciosas, ouro, diamante, né? E ampliariam as transações comerciais, ou seja, venderiam seus produtos, certo? Empresas de construção civil ia lá construir coisas, ferrovias e tal. Empresas de tudo quanto é tipo ia poder ir lá, né, e ganhar dinheiro em cima dessas pessoas, desses governos africanos, tá? E
utilizando de mão de obra barata, que é outra coisa muito importante. Muita gente lá para trabalhar para eles por pouco salário. Colonização do Congo, que foi feita pela Bélgica, né? O Leopoldo II, que era o rei da Bélgica, transformou a região africana do Congo em seu domínio pessoal. Ele simplesmente falou que era tudo dele e ia organizar da forma que ele quisesse. Né? Iniciou a exploração da região, principalmente de borracha. Né? Aí eles falam o quê? Que eles estavam valorizando o território, né? Eles estavam investindo no território para a população acreditar, para a população aceitar, os próprios africanos, né? Né? Vinha aquele discurso, nossa, eles estão melhorando nossa região, eles estão fazendo algo bom para nós, tá trazendo trabalho para o povo, tá? Então, né? Fica aquela coisa, nossa, vai melhorar para a gente. Tinha esse discurso de melhoria. Né? Mas a ação belga, como necessário ao desenvolvimento cultural, propagandas que valorizavam a ação belga, como eu falei para vocês, falando que ia desenvolver a cultura, que ia desenvolver a economia, a sociedade, tudo ali para eles na África. Só que esse era um discurso falso, na verdade não era nada disso, na verdade eles estavam mesmo explorando, tá? Só que eles tinham que vir com esse discurso de que estão melhorando, que eles estão valorizando, que eles estão investindo, que eles estão gerando emprego, que eles vão melhorar tudo, para o povo africano aceitar, né? E trabalhar e fazer o que eles estão querendo, tá? E tinham, claro, muitos acordos entre os governos também, né? Que acabavam aceitando isso, tá? A estratégia de dominação e de resistência. Então, teve essa dominação, muitos aceitavam, muitos acreditavam, muitos se aliavam, mas também tinha muitos que não, né, que se revoltavam, que não queriam e que lutavam por suas liberdades, né, financeiras, econômicas, enfim, territorial, tá? A tese de superioridade racial e cultural dos europeus sobre os povos africanos foi amplamente adotada pelas nações europeias, tá? O que os europeus falavam dentro da Europa? Que o branco era superior, que eles eram mais civilizados, que eles eram mais inteligentes, que eles eram mais desenvolvidos, que eles tinham muito mais potencial e que eles, como sendo melhores, deveriam ajudar os africanos, negros, pobres, né, incivilizados, atrasados, pobres, enfim. Então a ideia era o quê? Mostrar para o mundo de que eles eram tão bons e tão superiores que eles iam até ajudar a África, a ajudar o povo africano, né, a se civilizar, a ser um povo um pouquinho melhor também. Então eles iam lá como se estivesse ajudando a população africana. Só que hoje estudos, pesquisas, genética, psicologia, enfim, mostra que não existe isso, gente. Isso é mentira, isso não é real, não tem nada a ver, tá? Só que era um discurso que os brancos acreditavam, né? Que eles deveriam, então, ir lá e ajudar os africanos. Só que, na verdade, não era ajuda coisa nenhuma. Era, na verdade, uma dominação e uma tentativa de exploração de tudo que eles tinham, tá? Nos muitos reinos, né, africanos, clãs, impérios, as lideranças locais seguiam diferentes rumos. Né? Alguns chefes tinham clareza dos interesses capitalistas, sabiam, né, que os europeus estavam ali por causa do financeiro, né? E de forma hábil incorporaram suas estruturas administrativas europeias. Então, logo já fizeram negócios com ele, já facilitaram, e falaram: vocês querem dinheiro, a gente também quer, os governos querem enriquecer, e a população sempre deixaram de lado, né, gente? Isso não é só aqui que sempre acontece isso, mas na maioria dos países. Então, muitos governantes africanos acabaram fazendo, sim, negociação com esses europeus, e a população era explorada mesmo, e tudo bem, como é, infelizmente, até hoje, tá? E acontece aí isso, tá? Em algumas repúblicas, né, o rei usou de diplomacia para evitar a dominação colonial. Alguns reis já não concordavam, já, né, já sabia lidar com isso, né, enquanto a população assimilava algumas técnicas novas de metalurgia,
construção, moinhos, imprensa. Então, alguns falavam que ia aceitar a dominação, mas não aceitavam, e aproveitavam enquanto a população aprendia técnicas novas ali com os europeus. Então, tinha aí vários tipos de estratégia, tanto europeia como africana, tá? E houve então a partilha da África, quando os europeus resolveram realmente dividir entre eles, porque entre eles brigavam muito também. Não, essa região é minha, não, eu que vou lá, não, essa é minha, essa é minha. Então eles brigavam muito, né? Até que teve aí então um consenso entre eles que eles sentaram e falaram, não, vamos dividir mesmo a África e vamos ver com quem vai ficar com qual parte, tá? E eles fizeram mesmo, né? E dividiram as regiões da África para cada país da Europa, tá? E cada um ia atuar, dominar conforme queria dentro ali da região da África, tá? O controle dos extensos territórios era feito por meio do recrutamento de africanos para o serviço militar. As revoltas eram evitadas, deslocando soldados para atuar em regiões diferentes daquelas de origem. Então, por exemplo, né, a França domina toda essa região aqui. Então, ela vai falar: olha, a gente vai recrutar um exército para controlar toda a população, para manter a ordem, para tudo ficar lindo, maravilhoso, né? Ia sempre com um discurso bom. E muitos africanos se alistaram, né, trabalhavam no exército, tinham seu salário. Então, para o africano, ele estava, né, tipo assim, fazendo bem, se alistando no exército, ganhando um salário, mudando de vida, tendo uma vida melhor, né? Só que, na verdade, tudo isso era para quê? Para eles irem, né, em regiões que estavam tendo conflito, em regiões que não estavam aceitando dominação, né, e eles acabar com os conflitos violentamente. É porque ia europeu lá lutar na África? Claro que não. Então eles tinham que fazer um jeito de recrutar os próprios africanos. Alguns eram colocados na administração pública, alguns tinham cargos bons, então eles iam, né, com aquele jeitinho de que estamos aqui ajudando, estamos aqui melhorando, estamos aqui trazendo emprego, como eu já falei. E muitos acreditavam, muitos acabavam ficando ao lado desses europeus, achando que eles estavam fazendo ali alguma coisa boa, tá? É importante ressaltar que as decisões das autoridades locais e das linhagens tradicionais não sofreram interferência dos europeus. Então, entre eles, nas comunidades ali, eles ainda tinham as autoridades deles, tá? Porque o interesse ali era muito mais financeiro, econômico, tá? Assim formou-se uma elite de negros e mestiços com acesso à educação, tá? Formatada pelos europeus, então europeus também levam educação, né? Então eles começam a, vamos dizer assim, investir em infraestrutura, também constroem coisas ali, porque eles vão ganhar, porque são os governos africanos que acabam pagando por essas infraestruturas, né? Então eles vão investir sim, vão acabar ganhando dinheiro ainda em cima disso, tá? E convive com missionários cristãos, recebendo influência e cultura ocidental. Então, muitos africanos começam a se sentir europeu, vamos dizer assim, porque tem a mesma cultura, tem a mesma religião, tem os mesmos estudos, né? E acaba ali já ficando mais do lado europeu, acabando que futuramente, por causa dessa educação, por causa de tudo que eles conhecem, eles começam a perceber o que realmente está acontecendo e eles querem o domínio para eles. Tá? Então, essa elite negra, né, africana, que surge aí nesse processo, eles é que vão querer ter o poder depois e vão querer tirar fora os europeus. Né? E os processos de dependência começam a acontecer aí, mas isso, gente, depois de bastante tempo. Né? Então, essas lideranças políticas e intelectuais, na metade do século XX, né, começam a lutar pela independência dessas nações africanas. Bom? Imperialismo na Ásia. Então, a gente viu um pouquinho da dominação da Europa dentro da África e a ação da Europa também dentro da Ásia, principalmente Índia e China, tá? Eles invadem a Índia, né, com dominação de comércio, né, mesma coisa ali da África, dominação dos governos, da administração, né, investir ali para poder ter retorno.
Começa a investir, construir coisas ali, mas que o governo da Índia e da China que estão pagando, então eles estão vendendo, na verdade, tá? Então, vários países aí da Europa, inclusive também Estados Unidos, né, que são os mais industrializados, Rússia, Japão também, né, que não são da Europa, eles vão aí tentar, né, dentro da Ásia, aumentar os seus domínios, então, chegando até a Ásia, tá? Quais são as principais características disso tudo? Exploração de produto agrícola. Então, eles querem explorar produtos agrícolas, artesanais, a baixo custo e pelo interesse em ampliar os mercados consumidores. Então, eles querem dominar a Índia, a China, para quê? Para poder comprar produtos agrícolas e artesanais mais baratos e para vender para eles produtos mais caros, uma vez que os governos locais dificultavam o comércio com países ocidentais, né? Os governantes, os presidentes, aí, enfim, da China, né, o imperador chinês e da Índia, eles não gostavam, não abriam o comércio dos seus países para a Europa, para esses outros países. Então, eles não tinham acesso aos Estados Unidos, Japão, Rússia, esses países da Europa, eles não tinham acesso ao comércio dentro da Ásia, tá? Porque os governantes da Ásia eram fechados, não queriam contato com eles. Então, eles fizeram esse contato à força, tá? Para vender seus produtos, sim, ali dentro. Porque China, por exemplo, na época, hoje a gente sabe que tem mais de 1 bilhão de pessoas, olha quanta gente comprando coisa. Na época era 500 milhões de pessoas, era muita gente. E Índia também, países muito populosos, era muita gente comprando, era muito produto que eles iam poder vender ali. E eles queriam entrar, dominar a região do comércio e vender ali, tá? As exigências dos países imperialistas aos governos asiáticos consistiam em obter acesso aos portos e às regiões do interior, com o objetivo de desenvolver as relações de comércio internacional. Quer dizer, eles queriam acesso aos portos da Ásia, ou seja, trazer os seus navios carregados de mercadorias e vender muito ali dentro, tá? A Índia e a China foram os países asiáticos que mais despertaram a cobiça estrangeira. Então, da Ásia inteira, esses dois principais. A Índia esteve sob domínio britânico, né, Inglaterra, de 1750 até 1947, por quase 200 anos de dominação europeia, britânica, né, inglesa ali dentro da Índia. É muito tempo, né, gente? Então a gente pensa, né? Ah, a África é só miséria e pobreza. Tá, mas quem pegou tudo deles? Ah, Índia, ai que horror que eu vi na Índia, aquela miséria, aquela coisa. Mas quem pegou tudo deles? Né? China, quem pegou? Né? A China está reerguendo hoje bastante, mas foi dominada, né? Foi sugada, certo? Não conseguiu se desenvolver como queriam esses países, por quê? Porque estava lá a Europa, estava lá Estados Unidos, estava lá a Rússia, estava lá o Japão em cima, né? Lucrando em cima deles. E eles não conseguindo se desenvolver. Tá? Então, para a gente ver hoje esse cenário mundial, de que país é mais desenvolvido e que país que não é, tem tudo a ver com esse imperialismo, tem tudo a ver com essa ação de domínio de um país sobre o outro. Porque o país que é dominado, gente, como que ele vai se sobressair e reerguer? Se ele está sendo dominado economicamente, né? Não consegue crescer essa economia, então vai ficar estafada e vai ter graves consequências de miséria, como a gente vê hoje, tá bom? Então, houve dominação. E os países que dominaram é que enriqueceram em cima deles. Então, é fácil falar hoje, os países ricos, né? Mas da onde veio tanto dinheiro? Da onde veio a economia tão grande? Né? Como que eles venderam tantos produtos para enriquecer tanto, dominando outros? E os países que foram dominados hoje estavam se arrastando para tentar erguer, tá? Então, é mais ou menos esse cenário que a gente vê. E China foi dominada, tá? Por ingleses, né? E por outros países. Então, tá tentando se reerguer e hoje, né, quer aí dominar o mundo, mas já foi dominada também, tá? Então é isso, ó. E a partir, então, aqui que a gente já falou, né? A partir de 1876, como possessão oficial, tá? O que na prática representou a perda da autonomia política da Índia, tá, gente? Então, a Índia foi dominada
pela Inglaterra. E tanto é que em 1876 a rainha Vitória foi coroada como imperatriz da Índia. Olha só. Então quem dominava a Índia? A Inglaterra, por 200 anos quase. A mesma rainha, que era a rainha da Inglaterra, ela era a rainha da Índia, dominando. Ah, mas ela queria ver a Índia desenvolvendo, crescendo igual ela queria a Inglaterra? Claro que não. Ela só queria fazer de tudo para dominar aquela região, para sugar e ganhar o máximo de lucro possível e levar para a Inglaterra, certo? E a Índia vai ficando aí, à mercê. E a gente vê algumas imagens, né, da coroação do filho dela depois, o Eduardo VII, né, como imperador da Índia. Então ele era inglês, né, filho da Vitória, e também foi coroado depois como o rei e o imperador da Índia. E alguns prisioneiros aqui durante a Guerra da China, tá? E a gente vê então essa questão da dominação. E tem a Guerra do Ópio. A China, gente, ela não queria ser dominada, claro, disputada, né? Ela foi muito disputada, por quê? Porque tinha mais, né, quase, ou já tinha estimativas aí de uma população de 500 milhões de habitantes, é muita gente para comprar produtos, é um mercado consumidor enorme, né? E eles querem entrar e querem vender seus produtos ali, querem colocar suas empresas ali, querem enriquecer dentro da China. Só que o imperador chinês não queria, né? Porque sabia que a sua economia ia diminuir muito, seus produtos internos não iam ser valorizados, a economia ia recair muito, certo? Então não queria abrir os portões para os ingleses, para os outros países virem, né, vender seus produtos, enfim, buscar suas riquezas, pegar suas matérias-primas, colocar suas empresas e pegar mão de obra barata. Então a China não queria esse cenário, mas os europeus, Estados Unidos, Rússia, Japão, queriam e foram em cima, tá? Então, o que mais que eles queriam, além de pessoas para comprar? Constituir um vasto território, a China, para investimentos de capital em transporte, industrialização, ou seja, queria colocar as ferrovias, né, rodovias ali, na época mais ferrovia, né, gente? E os chineses teriam que pagar tudo isso e colocar suas indústrias ali para produzir bastante produto ali para o povo chinês mesmo poder consumir e todo o lucro ir para os países que estão investindo, no caso aí europeus, Estados Unidos e tal. E é o que acontece hoje, tá, gente? É realmente o que acontece até hoje, tá? Só que isso aí era um pouco mais em cima, um pouco mais forte, um pouco mais com guerra envolvida, com conflito, a força, tá? Hoje não é a força, tá? Hoje o Brasil, por exemplo, né, queria de tudo quanto é jeito que essas empresas viessem para o Brasil e que gera emprego e tal. Mas o lucro não fica aqui. Se tem uma empresa do próprio país, do Brasil, que o lucro fica aqui dentro do Brasil, o país que tem isso, cresce muito mais, né? Então, o que a China queria? Ter suas próprias indústrias, o seu próprio desenvolvimento, seus próprios produtos para consumir internamente e crescer a economia dentro. Mas os outros países querem o quê? Colocar suas próprias indústrias dentro da China, usar os chineses como trabalhadores com emprego com baixo salário, usar a matéria-prima que tem ali e vender ali. E o lucro vai para quem? Para o país que colocou a empresa. Então, é esse cenário que o mundo vive hoje e a China não queria que fosse assim. Tá? Fechou o máximo que pôde. Aí o que acontece? Já que a gente não pode entrar, já que a gente não pode comercializar aí dentro, a gente não pode pôr a nossa indústria aí, já que a gente não pode chegar. O que nós vamos fazer? Nós vamos por outro caminho. O que os ingleses vão fazer? Vão vender o ópio. É uma erva que eu acho, não sei exatamente o efeito dela, mas eu imagino que seja mais ou menos como a maconha, tá, gente? Eu não sei o jeito que é, tá? Mas o ópio é essa erva que, né, era usado para fins medicinais, como a maconha também, alguns aí são, né, e tal, mas era ilegal, então, né, como cigarro, vamos dizer assim, lá. Então, os ingleses começam a vender o ópio dentro da China e muitos era produzido na Índia pelos ingleses, porque era a Inglaterra que dominava ali. Eles produziam bastante ópio ali na Índia e vendia dentro da China, tá?
E a população chinesa começa a ficar viciada, dependente disso, tá? E começa a aumentar muito a dependência química da população chinesa pelo ópio, tá? E fez com que o governo chinês acabasse que proibindo, era proibido usar. Aí começa a ser ilegal, certo? E começa a ser contrabandeado, então, tá? E os ingleses querem continuar vendendo. E os chineses falam, não vai mais vender aqui dentro, é proibido. Né? O governo aí começa uma guerra entre o governo inglês e o governo chinês por causa do ópio, porque o inglês quer vender e o chinês não quer que venda do seu país. Então começa essa guerra que dura aí por quase 20 anos, né? Envolvendo esses dois países e também França e Estados Unidos, tá? Derrotada e isolada após a guerra, a China viu-se forçada a assinar acordos comerciais. Então, depois de tanta guerra, que França e Estados Unidos ainda se envolvem, claro, contra a China se vê arrasada, isolada, né, com a economia acabada, depois de 20 anos de guerra contra esses países por causa do ópio, né, ela acaba sendo forçada a assinar acordos comerciais, abrir, então, né, os seus portos ali para que os outros países entrassem, vendessem e usassem aí toda a China para lucrar, tá? Então, a gente vendo aí a artimanha desses países para entrar mesmo na Ásia, na África, para ter lucro dentro desses países, tá? E a gente vai vendo então esses países arrasados e tentando se reerguer hoje, porque arrasados porque foram dominados por países imperialistas, certo? Então, tem a atividade agora, né? Na página 250 251, separei só duas questõezinhas. A 1 da página 250 e a 5 da página 251, certo? Então é isso, gente. A gente encerra aí o nosso livro de história, a gente viu ele todinho. Se precisar, dê uma revisada aí nas aulas, dá uma lida, né? Para entender toda essa cronologia da história que foi acontecendo aí até chegar nesse ponto, tá? Qualquer dúvida, estou por aqui, me chama, certo? Bons estudos, gente. Tchau, tchau.